seleção brasileira foi campeã mundial no Chile em 1962. Eles já passaram 53 anos tal. Foi um campeonato super disputado, com muitas surpresas. O Pelé se machuca no segundo jogo, né, no jogo contra a então Tchecoslováquia, que não existe mais, veja como é a história, acabou se dividindo em dois países, acabou sendo substituído pelo possesso, né, a denominação dada pelo célebre cronista Nelson Rodrigues, ao Amarildo, do Botafogo, que depois foi jogar na Itália, e passou muito tempo jogando na Itália e tal, e o Brasil acabou sendo campeão mundial. Tudo dava certo para o Brasil. E nessa Copa, na prática, quem ganhou quase que sozinho, mas é um certo exagero, não há paralelo entre 62 e 1986, quando a Argentina venceu a Copa, foi o Garrincha, no caso 86, a referência a Maradona, porque a seleção brasileira era uma seleção de 62 mais envelhecida em relação a de 58, mas representava um momento da história do Brasil que parece que tudo estava certo. O Brasil estava em todos os campos. Se você olhava o cinema, é o momento do cinema novo tal, é o momento da literatura, é o momento da arquitetura brasileira, construção de Brasília recém-inaugurada 2 anos antes, em 1960. É o momento que toda a vida cultural brasileira, o teatro, o cinema brasileiro reconhecido internacionalmente, é o momento de uma enorme explosão política em que o Brasil estava caminhando, cresceu no quinquênio juscelinista entre 56 a 61, a média de 7% ao ano. Portanto, nós vivíamos um enorme otimismo, um país do futuro, parecia ser o país do presente e tal. E a seleção brasileira representa muito isso, a questão de uma alegria, da facilidade de jogar futebol, e o momento que o Santos, em 62, também foi campeão mundial interclubes. Quer dizer, o Brasil não só venceu, não só entre aspas, o campeonato mundial de seleções no Chile, como o time do Santos ganhou o campeonato interclubes. E o Santos foi o campeão da Libertadores e tinha sido também campeão paulista e campeão da Taça Brasil. Portanto, era o momento do auge do futebol brasileiro e um Brasil muito dinâmico, tal, em que o mundo inteiro olhava para o Brasil. É interessante que nós vivemos hoje, em 2015, um momento radicalmente distinto. No futebol temos uma seleção muito questionável, os times brasileiros têm ultimamente muitas dificuldades de se estar bem na Libertadores América, quanto mais pensarmos em disputar o torneio hoje mundial, que tem uma configuração diferente do que tinha em 1962, e o pessimismo político e econômico é enorme. Se em 62 vivíamos otimismo, mesmo com todas as situações, numa regime, vale lembrar, em 1962 vigorava o regime parlamentarista no Brasil, que foi adotado em setembro de 61 e que vigorou até janeiro de 1963. Mas aquele otimismo, em meio a uma turbulência política muito grande, em que se pensava o Brasil, escreveram quantos livros foram escritos naquele momento, projetando o Brasil, um projeto para o Brasil, dissertando como deveria ser o país. Hoje nós vivemos um momento radicalmente distinto. Por um lado, ninguém pensa o Brasil, não há projeto nacional, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E um enorme pessimismo no campo da política e no campo da economia. No futebol, vivemos um momento também, é difícil chamar de otimismo, quando é uma seleção brasileira de um jogador só. Então parece que o Brasil também continua agora, 53 anos depois, meio sem rumo. Rumo que nós tínhamos em 62 e que acabamos perdendo 53 anos depois.